página 151, livro de linguagem, viu, Yuri? Certo. Só um instante enquanto chega. Chegou a mensagem, não? Aí já. Ah, pronto, tá ótimo. Agora tá dando certo. Voltando aqui para os slides, certo? E aí, como nós estávamos falando, aí vamos falar agora sobre a função desse verbo de ligação, tá bom? E aí, esse cafés para dois, como eu disse, é a palavra que vai conter todos os verbos de ligação. E aí, para que serve o verbo de ligação? Somente para ligar a qualidade ao sujeito. O verbo de ligação ele vai simplesmente servir só para ligar a qualidade ao sujeito, tá certo? Aí nós temos, por exemplo, o Zé é esperto. Quem é o meu verbo de ligação aqui? Meu verbo de ligação é o é o verbo ser. É o verbo ser, né? É chamado de verbo ser. O Zé é esperto. Olha, ele só serve para ligar o adjetivo, certo? O adjetivo ao Zé. Esperto ao Zé. Então, ele é o verbo de ligação. E esse verbo de ligação, professor, está em cafés para dois? Ele está em cafés para dois? Tá. Tá bem aqui, ó. O verbo ser. Até aqui, todo mundo entendendo, todo mundo acompanhando ou não? Sim. Sim, né? E aí, professor, aí nesse momento é onde entra o predicativo do sujeito. Quem é meu predicativo, professor? Primeiro vamos pensar aqui, ó. A oração ela é constituída de sujeito, verbo e predicado. E quem é meu predicado? Do verbo, ó. Do verbo e todo o resto. É meu predicado, todo o resto. E ele é que tipo de predicado, professor? Ele é um predicativo do sujeito. Por que ele é um predicativo do sujeito? Porque ele carrega um verbo de ligação. Só um instante. Deixa eu ver quem foi que entrou. João Rafael. Rafael entrou. Certo? Então, o que acontece? Voltando, esse verbo aqui, ele simplesmente é um verbo, certo? De ligação, como eu disse, e esse verbo de ligação, com todo o restante da oração, será chamado de predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma informação inteira que vai para o sujeito, que é levada até o sujeito, certo? O verbo ele só serve para ligar a qualidade ao sujeito. Quando eu tiver que perguntar qual é o tipo de predicado que eu tenho aqui, eu tenho o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, que tem valor de quê, ó? Valor de adjetivo. Fica fácil? Olha aqui do mesmo jeito também. Vamos só pensar aqui. Eu vou pedir nesse momento agora para que, deixa eu ver, a Emily desliga o microfone dela. Emily, desliga o teu microfone. Ou liga, desculpa, liga teu microfone. Pronto. Pronto. Emily, vamos analisar nós dois essa oração aqui. Primeiro, olha para cafés para dois, lá em cima. Tá olhando? Tô. Vamos lá. Esse ser aqui indica qual verbo? Eu anotei aqui, continuar. Muito bem, continuar. Então, lê para mim a oração que está aqui, ó. Ronaldo continua um ótimo armador. Muito bem. Aí eu te pergunto, quem é meu verbo, então, aqui da oração? Continua? Continua. Ele é um verbo de ligação? Sim. Muito bem. Ele tem aqui no Cafés para Dois? Tem. Muito bem, Emily. Se garantiu. Olha aí, viu como fica mais fácil, né? Quando você coloca o cafés para dois, significa que apareceu aí o verbo continuar e eu já sei logo que ele é um verbo de ligação. Muito obrigado, viu, Emily, pela participação. É isso mesmo. Viu? De Agora nada. eu vou pedir, deixa eu ver para quem eu vou pedir agora. Vou pedir para o Guilherme. Guilherme, liga teu microfone aí. Pode ser? Tem como ligar o microfone? Oi, Pronto, Guilherme, diz aí para mim. Qual é o tipo de predicado que eu tenho aqui?
Nessa parte aqui, ó. Qual é o predicativo que tu acha que eu tenho aqui, Guilherme? Pode falar, não tem problema se errar, não. A gente está aqui para errar e acertar. Qual é o predicativo que eu tenho aqui? Do sujeito? Muito bem, Guilherme. Predicativo do sujeito. E o meu predicado, ele começa a partir de quem? O meu predicado, ele sempre vai começar a partir de quem? O meu predicado, certo? Ele sempre começa a partir de quem? É só tu lembrar o que foi que eu disse sobre a oração. A oração é construída de quê? A oração? Sujeito, Predicado? sujeito, verbo e predicado. E o meu predicado sempre vai começar a partir do verbo. Do verbo, ó, continuar, e todo o resto é o meu predicado. E tudo isso aqui, como eu tenho um verbo de ligação, como a Emily disse, tudo isso aqui será chamado de quê? Será chamado de predicativo do sujeito. Por quê? Ó, Ronaldo continua um ótimo armador. Quem é que continua um ótimo armador, Guilherme? Quem é? Quem é? Ronaldo? Muito bem. Por quê? Porque então, porque eu tenho um verbo de ligação que só faz ligar o meu adjetivo a Ronaldo. Então, aqui eu vou ter o meu predicativo do sujeito. Tá certo? Tudo bem? Tudo. Deu para entender aí? Deu para poder simplificar um pouco mais? Sim. Mais ou menos. Quem disse mais ou menos? Oi, Rafael, tudo bom, Rafael? Quem disse mais ou menos? Eu. Eu quem, gente? Rodrigo. Rodrigo E o que foi que você não entendeu, Rodrigo? é o sujeito do predicativo. O sujeito, não entendi, o predicativo do sujeito. E É. mas qual foi a parte que tu não entendeu? Porque o predicativo do sujeito é justamente do verbo e todo o resto. Se tiver um verbo de ligação, significa que aquele predicado será um predicativo do sujeito. Tá certo? Aí nós vamos começar lendo, para a gente poder entender melhor. Tem o livro de vocês, nós vamos começar lendo. Tudo bom, Lara? Sejam bem-vindos. Tudo bom, Rafael, também? Ó, vamos lá. No página 151 do livro de linguagem de vocês. Leia aí para mim, conceituando, Rodrigo. Vamos começar com você, já que tem a dúvida, para poder entender, né? Pode ligar o microfone e aí começa a ler. No texto de Julia Luft, uma menina encontra um animal. As orações a seguir referem-se a algumas características atribuídas ao animal. Pode ler os exemplos. O animal era grande e pesado. O O anima... animal não era gato. Era um filhote de tigre. As listras eram escuras e ainda pálidas. O animal não era perigoso. Tá certo, Rafael. Não tem problema não, viu? Tá certo, não tem problema não. Preste só atenção agora aqui na aula para vocês poderem entender. Vai, ô Rodrigo, continua. Vemos que em cada oração acima atribui-se ao ser, não, atribui-se ao ser que desempenha a função de sujeito uma informação, uma ou mais características, qualidades ou estado. A esses atributos chamados predicados do sujeito. Então, significa que toda vida que dentro de uma oração aquele predicado ele tiver a função de caracterizar, de ser um adjetivo para o sujeito, ele será chamado de predicativo do sujeito. Então, professor, naquela frase ali, o animal era grande e pesado. Quem é que era grande e pesado? O animal. O animal. E se ele está caracterizando o animal, ele está dando ali uma característica para o animal, essa parte era grande e pesado, é chamada de predicativo do sujeito. Tá certo? Deu para entender? Tá dando para entender? Tá dando para entender, Rodrigo, Sim. agora? Tá certo? Sim. Johanna, continua para mim, por favor. O animal era grande e pesado. O animal, sujeito, era grande e pesado, predicado do sujeito.
predicativo do sujeito, né? Ó. Sempre lembrando para vocês, a oração é constituída como? Tá todo mundo me vendo aqui? Faz o like. Ó, então o que acontece? A oração ela é construída de sujeito, verbo e predicado. Repitam comigo. Sujeito, verbo e predicado. Repitam. Sujeito, verbo e predicado. Muito bem. A oração ela é construída dessa maneira. Sujeito, verbo e predicado. Se eu perguntar para vocês... Muito bem, Gabi. Se eu perguntar para vocês quem é o predicado, vocês vão dizer do verbo até o final da frase, do verbo e todo o restante. Digam para mim, quem é o predicado? Do verbo e todo o restante. Mais uma vez, quem é o predicado? Só tô vendo aí a Hanna falar, gente. Vamos lá, todo mundo. Repitam primeiro comigo. A oração é construída de quê? Sujeito, verbo, muito bem. E o predicado? Quem é meu predicado? Ai, pô. do verbo, Tudo não pode ser não, porque tem o sujeito. Vou de novo. Deixa só eu repetir, vocês repetem depois, quando eu perguntar. A oração é construída de sujeito, verbo e predicado. A oração é construída de sujeito, verbo e predicado. Quem é meu predicado? Do verbo e todo o resto. Agora eu pergunto para vocês. A oração é construída de quê? Sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e predicado. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês. E o predicado ele começa aonde? verbo e todo o Do resto. verbo Do verbo e todo o resto. Muito bem. Aí eu vou perguntar agora o seguinte: e quem é o predicativo? O predicativo vai ser sempre aquela parte que vai trazer uma característica para o sujeito. Quando a Johanna ela leu, o animal era grande e pesado era a característica do animal. Então, o que acontece? Essa característica aí vai ser chamada de predicativo do sujeito. Tá certo? Dando para entender? Todo mundo dando para entender? Vamos lá. Rafael, lê agora para mim o próximo. O conceito. Uma oração. Em uma oração. Tá cortando, Rafael. Só um instante. Vai agora. Em uma oração, o predicativo do sujeito indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito. Pronto. Isso é o predicativo. Muito bem, Rafael. Obrigado pela participação. Isso é o predicativo. Agora eu vou a Marília. Marília, liga teu microfone aí para mim e lê agora o próximo. Eu não tô com o livro. Tu não tá com o livro de linguagens, é? Não. Tá bom, não tem problema não. Laís, lê para mim agora, então, o próximo. Mas tá dando para entender, Marília? Tá dando para acompanhar? Tá dando para entender? Tá certo. Vai lá, Laís. A ligação entre o sujeito e o predicado é feita por um tipo especial de verbo, o verbo de ligação. Veja esse exemplo. Eu leio o exemplo, professor? Pronto. Antes de tu ler o exemplo, para os que entraram agora, quem são os principais verbos de ligação? Cafés para dois. Basta lembrar da palavra cafés para dois. Por quê, professor? Porque, cafés para dois. O C é do verbo continuar, certo? O A é do verbo andar, certo? O F é do verbo ficar. O E é do verbo estar. O S é do verbo ser. E esse P para dois é do verbo permanecer e do verbo parecer. Todo mundo conseguiu entender isso? Quando vocês estiverem na prova fazendo alguma coisa, certo? Que nós estivermos falando sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito, basta vocês lembrarem do cafés para dois. Se na oração aparecer um desses verbos, você já sabe que ali não é verbo de ação, é um verbo de ligação. Tá certo?
Aí, vamos lá, pode ler, Laís. O animal, sujeito, era, verbo de ligação, um filhote de tigre, predicativo do sujeito. Aí eu pergunto para vocês, era, vou perguntar para Laís, que está lendo. Era, o verbo era, Laís, tem café para dois? Tem. Não, pera. Tem, né? Tem. 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 Verbo ser. O Tem. verbo ser, exatamente, o verbo ser. O verbo ser, ele é um verbo que se conjuga de várias outras formas, né? Ele pode vir como é, e aí ser o verbo ser, né? Que é o estado da pessoa, né? E o era, né? Muito bem, Laís, obrigado. Lê para mim agora, Gabriel. Pode ser, Gabriel? Tá com o livro aí? Lê para mim agora o que tem embaixo, Gabriel. Os verbos de ligação, é? Isso. Os verbos de ligação, também chamados verbos de estado, não expressam ações do sujeito, simplesmente aproximam o sujeito de seu predicativo, isto é, das características, qualidades ou estados que lhes são atribuídos. Que são atribuídos, muito bem. Né? Então, ele vai servir para isso, só para ligar uma característica à outra. Tá vendo como é fácil? Quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a saber até do... Né, Vitor? Exatamente. Até quando você começa você começa a aprender o que é o café para dois, você já, na hora que olhar a frase, você já sabe que tem um verbo de ligação ali, né? E aí eu vou pedir agora para ler o exemplo, tá certo? Os exemplos que estão aqui. Deixa eu ver, vou pedir agora uma outra mulher, a Emily já. Anne, por favor, Anne, lê aí para mim. Oi. Vai, Anne. Só os exemplos, viu? Só os exemplos. Tá. O filhote de tigre não parecia perigoso. Opa, não parecia perigoso. Aí eu digo para vocês, tem o verbo parecer no café para dois? Tem. Tem. É aquele lá, ó, para dois, permanecer e parecer. Não é, ó? E logo eu já sei que aqui é um verbo de ligação. E logo o que que passa dele, ó? Perigoso. Vai ser chamado de quê, Anne? Predicativo. Predicativo. O predicativo do sujeito, né? Ele aí colocou só o predicativo para poder vocês entenderem o que é o predicativo. Mas é o predicativo do sujeito. Tá certo? Continua para mim agora. Deixa eu ver aqui quem é que eu quero que continue para mim. O outro Gabriel. Pode ser, Gabriel? Eu, tio? Eu esqueci agora deixa eu só ver aqui. Só um instante, viu? O Francisco Gabriel, tio? Gabriel. Ah, tá. O Pedro Gabriel? O Pedro, quem é que está aqui com a gente? É o Pedro ou é o Francisco Gabriel? É o Francisco, tio. Pois, Francisco Gabriel, pode ser? Tu pode ler? Posso. O tigre ficava escondido. Não, Gabriel, só um instante. Então eu tô confundindo. Eu tô confundindo. Não está aparecendo o nome aqui, eu vou já. Deixa eu só ver aqui quem é que tá, para eu poder saber. Não, Andrei, a Anne, o Cauã. Não é. Peraí. Só um instante, viu? Ó, faz o seguinte. Lê aí para mim o Gabriel, porque tu já foi. Lê aí para mim o Yuri. Certo, tio. O tigre ficava escondido. Pode ler. O tigre. Escondido, predicativo. Muito bem. O verbo ficar tem café para dois, Yuri? O verbo ficar? Não. O verbo ficar tem café para dois?
Sim, tio. Tem. O verbo ficar tem café para dois, não é? Ó, café, esse Aham. é de verbo ficar, né? Escondido se torna aí, então, predicativo. O predicativo se torna. Ô, Vitor, lê para mim aí a próxima, Vitor, agora, por favor. Vitor? Deixa eu só confirmar. Vitor? Tá me ouvindo, Vitor? Acho que o Vitor não tá me ouvindo. Ixi. Tá me ouvindo, Vitor, ou não? Tio, quando eu tava no computador, eu não escutava a voz do senhor, acho que é isso. É, pode ser isso, né? Tio, ele disse que o áudio dele tá travando. Aí ele disse, tá certo, então. Então tá bom. Andrei, lê aí para mim, Andrei. O gato virou um tigre na imaginação da criança. Pronto. O gato virou um tigre na imaginação da criança. Ó, vocês notem que só a parte que é predicativo é só aquela parte que traz a característica do sujeito, tá certo? Na imaginação da criança, o gato virou um tigre, ou o gato virou um tigre na imaginação da criança. E aí, vou estar lendo o restante, para poder vocês acompanharem. A latinha, ou a narradora continua deslumbrada com sua lembrança. Ó, o verbo continuar aparecendo aí, ó. Deslumbrada, o predicativo. A linha estava vazia, certo? Olha o verbo estar aparecendo. Vazia, predicativo. Lembranças do tigre. A lembrança do tigre permaneceu guardada na memória da menina. Guardada, permaneceu, o verbo permanecer, guardada o predicativo. Então, o principal que vocês devem notar, a principal dica que eu posso passar para vocês, para que vocês possam identificar, quando pegarem a oração, quando olharem para a oração, na prova ou na atividade, vejam logo se ela tem o verbo de ligação, se ela tem o cafés para dois. Se tiver o cafés para dois, aí pronto, você já vai saber que aquela frase ali se trata de uma frase com verbo de ligação. E aí, quando você olhar para o restante da frase, você vai olhar se existe uma característica, uma palavra que caracteriza o sujeito. Se caracterizar, ele será chamado de predicativo do sujeito. Até aqui, todo mundo entendendo? Numa boa? Sim. Sim. Passa o like aí. Se todo mundo estiver entendendo, muito bem. Alguma dúvida nisso? O conteúdo da gente hoje é somente isso. O que é o conteúdo? Identificar o verbo de ligação, saber quem são os verbos de ligação mais importantes e quem é o predicativo. Como é que eu descubro o predicativo? Tio, O verbo de ligação e o predicativo. Diga, Cauã, pode falar. tu não passou vídeo hoje, não? E a videoaula não está aqui? Não, mas é a vídeo, tipo assim, vídeo de que eu vou fazer. Não entendi, Cauã. Como é? Mas não ser a vídeo presencial, tipo assim, ao vivo. Só vídeo que eu postava antes, assim, pra explicar o conteúdo. Mas aí a gente não tá fazendo ao vivo, Cauã, para tirar dúvidas, para simplesmente estar vendo, Então tá. acompanhando, para estar acompanhando. Eu estou gravando a aula também, viu? Viu, Cauã? Eu estou gravando a aula também, tá certo? E aí para poder acompanhar. Ó, é por isso que eu digo que vocês têm que estar entrando no horário que é o horário da aula, porque aí se entrar muito depois, aí acaba pegando no final e aí acaba ficando complicado para acompanhar. Não pode estar deixando para entrar já quase no final para poder entender o que está sendo passado. Tá bom? Gente, então assim,
Voltando, o verbo de ligação, o que é o verbo de ligação? É aquele verbo que simplesmente vai ligar um adjetivo ao outro, ao sujeito. E o que é que vai ser o meu predicativo? Aquela parte que caracteriza o sujeito, que traz uma qualidade para o sujeito. Isso aí será chamado de predicativo, tá certo? Vai ser chamado de predicativo justamente essa parte. Tudo bem? Tá certo? Ó, vou colocar aqui novamente, só para os que entraram um pouco depois, para que vocês possam entender do meu slide. Vou colocar o slide novamente, e aí nós vamos lá ver o passo a passo. Viu, Cauã? Acompanha. Tu chegou a ver o slide ou não? Eu cheguei no início. Então, eu não entendi, Cauã, o porquê da aula gravada, da videoaula gravada. Não, porque antigamente os professores, quando era o começo, aí as pessoas postavam duas aulas. Mas A aí gravada e ao vivo. Mas aí você falou bem, né? Quando era o começo, a gente não estava em fase de adaptação, a aula ao vivo, né? A aula ao vivo é a mesma, assim, a mesma coisa, só que de uma maneira virtual, nós estamos presentes com o professor, né? Então, Então pronto, pensei que tu não tinha pegado logo do começo, calma. Ó, gente, então assim, a aula ela simplesmente é isso. O que vocês precisam fazer também é olhar o livro, estudar, certo? Ver essa aula aqui, ela está gravada, eu botei ela para gravar, podem ficar para olhar depois. E é isso. Voltando a falar, como já estão os 22 alunos aqui na sala, não deu certo fazer o aplicativo, foi do Instagram para poder fazer, mas o resumo vocês têm que ter feito, né? Que o resumo é que ele era a parte obrigatória para poder nós avaliarmos, tá certo? Na aula passada, tá certo, Emily? Na aula passada nós falamos sobre o livro de vocês, o Dom Quintino, né? Aliás, o Dom da Infância, né? O Dom Quintino, não sei de onde eu tirei o Dom Quintino. O Dom da Infância, nós falamos. E aí falamos sobre a problemática desse livro. Quando eu digo problemática, é o que esse livro traz para a gente nos dias de hoje, né? Não só eu, como vários alunos também que leram, outros não chegaram a finalizar, mas até onde conseguiram ler, viram que é um livro que fala muito sobre a família, fala sobre a amizade, fala sobre a aprendizagem, fala sobre o respeito, né? Entre outras coisas que são ditas também, tá certo? E aí eu vou estar vendo agora, vou estar vendo o resumo de vocês, e essa é a nota de vocês da AC3, tá bom? A nota de vocês da AC3. Gente, no mais é isso. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não. Não? Nenhuma dúvida, todo mundo Não, entendendo tio, numa não. boa. Tem certeza? A hora é agora. Tá certo? Pois ó, então é isso. Vocês têm uma atividade para fazer agora. A atividade é só respostas, né? Olha como eu estou bonzinho. Estou deixando só respostas para vocês fazerem a atividade de vocês. E é isso. E até a próxima aula. Beijão no coração de cada um. Nós nos vemos na próxima aula agora, tá bom? Tá bom, tio. Tchau, tchau. Mas coragem, estou achando vocês muito parada. Segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, é? Tio, ainda é 8h14. Como é que nós vai estar feliz agora? É verdade, né, Johanna? Parece que todo dia é Dia Internacional da Preguiça. Parece que todo dia é o Dia Internacional da Preguiça agora, né, o Andrei? Engraçado que a gente tá em casa agora direto, né? Olha aí o cachorro aí, o bichinho de estimação do Andrei. Gente, ó, pois é. Amora. E é dessa maneira que a gente vai, então, se despedindo. Até a próxima aula. Beijão no coração de cada um. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente pode estar conversando pelo Classroom. Tá certo? Certo, Tchau, tio. tchau. Tchau, tio.